Bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso, composto apenas por 10 aulas, mas onde vais aprender conceitos muito importantes que vão desde a economia até à matemática que está por trás das finanças e ainda vamos aprender algumas das estratégias que podes usar para fazer os teus investimentos. Antes de mais, o meu nome é Duarte, tenho mestrado em finanças e estou atualmente a estudar para o nível 3 do CFA. E sem mais demoras, vamos então aprender hoje alguns dos conceitos mais importantes relacionados com a economia, que vão ser muito úteis não só para os teus investimentos, mas também para o teu dia-a-dia. Muito provavelmente já viste alguns vídeos na net, alguns cursos online sobre literacia financeira ou até investimentos. Nunca falaste assim muito de conceitos mais relacionados com a economia, porque a maioria das pessoas pensa que é uma disciplina que está muito afastada e não é muito interessante para tu conseguires fazer os teus investimentos. Contudo, eu não acho que é bem assim. Eu acho que a economia, e tendo tirado também a licenciatura, acabou por me abrir um bocadinho os olhos nesse sentido, acho que traz muitos conceitos que são essenciais e que formam um bocadinho a base de todo o conhecimento que constróis mais à frente. Por isso é que nós aqui, nesta segunda aula, ainda uma aula inicial, vamos abordar aqui alguns conceitos, dos conceitos mais importantes, nomeadamente o que são os mercados, a procura e a oferta, o ponto de equilíbrio e depois, no final, passar toda esta aprendizagem aqui para a parte do mercado das ações. Relacionado aqui, então, com a economia e os mercados. O que está na base aqui da economia são basicamente duas forças, a procura de um lado e a oferta do outro. E aqui, então, a procura e a oferta vão ser as duas forças principais que vão formar os mercados. E isto aplica-se a todos os bens que existem, ok? Desde o arroz que compramos no supermercado até aos carros, as casas e, obviamente, também no mercado das ações. O que é a procura e a oferta, então? Basicamente, a procura reflete a quantidade de um bem ou um serviço que os consumidores pretendem adquirir a um determinado preço, não é? Do outro lado, temos então a oferta. A oferta temos o lado dos produtores. Qual é que é a quantidade que os produtores estão dispostos a oferecer para diferentes níveis de preço. Aqui, e sem querer avançar demasiado, já estamos a perceber um bocadinho que estas duas forças vão ser contrárias uma à outra, não é? Nós, enquanto consumidores, quando vamos às compras, nós queremos comprar as coisas o mais barato possível, não é? Porque assim vamos gastar menos e trazer uma quantidade maior. Contudo, se nós formos os produtores, imaginem, por exemplo, que tinham uma empresa, não é? O vosso objetivo é vender as coisas o mais caro possível. Então, existe aqui uma força a contribuir no sentido oposto da outra. Geralmente, a economia, nós costumamos representar a procura e a oferta através de gráficos como este exemplo, em que temos aqui, nesta linha mais escura, a procura, e nesta linha mais clara a oferta. Sem entrar em grande detalhe, que não é esse o nosso objetivo, porque é que a procura tem então assim esta reta decrescente e a oferta crescente? Precisamente por causa disto que acabamos de mencionar. Aqui no lado da procura, se representarmos a quantidade no eixo horizontal e o preço no eixo vertical, então vemos que a procura os consumidores estão dispostos a adquirir uma quantidade maior se o preço de um determinado bem for menor, não é? E vice-versa aqui com a oferta. Do outro lado, temos então os produtores que estão dispostos a produzir, a vender uma quantidade maior se o preço a que vão vender for maior, porque vão ter um lucro maior. Acaba por ser um pouco o que está aqui refletido então nestes gráficos. O preço das coisas resulta precisamente então da interação destas duas forças, ok? E isto aplica-se a todos os bens e serviços que nós compramos no dia a dia, tá bem? Compramos e vendemos, se for o caso. Aqui a ideia acaba por ser como se fosse um leilão, ok? Em que temos de um lado então as pessoas que querem adquirir o bem e querem pagar o menos possível, e do outro lado temos os produtores que querem vender o bem
e querem receber o máximo possível. Aqui, e isto acaba por ser um conceito teórico, não é? Nós vamos então, se não houver outro tipo de limitações ao funcionamento dos preços, mais uma vez isto acaba por ser um modelo um bocadinho mais simplificado da realidade, mas de forma geral então o que nós vamos esperar é que o preço desse bem seja um preço que permita aos consumidores e aos produtores encontrarem um determinado equilíbrio. Okay? E aqui acabamos por formar aquilo que geralmente a economia chamamos de ponto de equilíbrio, okay? Que seria neste caso aqui o ponto onde a procura e a oferta se intersetam. Neste caso estamos a ver, por exemplo, que neste ponto de equilíbrio seria de esperar que os consumidores e os produtores transacionassem cerca de 40 unidades deste bem teórico que estamos aqui a falar, a um preço unitário de 4 euros. Porquê é que dizemos que isto é um ponto de equilíbrio? Porque aqui, neste ponto, basicamente, tanto os consumidores como os produtores estão satisfeitos com a quantidade e com o preço que são transacionados. Okay? O problema é que aqui, não é? Por vezes podem haver desequilíbrios temporários ou mais permanentes, ok? O que é que acontece, por exemplo, se, então, deixem-me só apagar isto, nós estivermos aqui numa situação em que a procura excede a oferta, não é? Por exemplo, aqui, imaginem que em vez de o preço de 4 euros, estávamos aqui a um preço de 3 euros. Como o preço está abaixo do nosso equilíbrio, que vimos há pouco, o que é que acontece? Aqui, se olharmos para a curva da procura, os consumidores estavam dispostos a adquirir cerca de 47 unidades, arredondadamente. Contudo, como o preço é baixo, então aqui os produtores só estavam dispostos a produzir cerca de 31 unidades. Existe então aqui aquilo que chamamos um excesso de procura. Porque, como o preço é demasiado baixo, então os consumidores querem comprar uma quantidade maior do que a que os produtores estão dispostos a vender. O que é que vai fazer? Vai fazer com que eles não estejam contentes. Nem os consumidores, porquê? Porque eles querem comprar 47 unidades, mas só têm 30 unidades disponíveis, 31 unidades disponíveis para adquirir. Então, o que é que vai haver? Qual é que vai ser o incentivo neste caso? O incentivo vai ser em os consumidores abdicarem aqui ou estarem dispostos a pagar um preço ligeiramente maior, mas assim adquirirem uma maior quantidade. Como o preço então já será maior, o preço pago pelos consumidores, então os produtores também já vão receber mais e estão dispostos a aumentar a quantidade produzida, levando aqui novamente ao tal nosso ponto de equilíbrio, okay? Onde a procura igual à oferta. O contrário aconteceria se estivéssemos, por exemplo, numa situação em que o preço era superior ao preço de equilíbrio. Nesta situação, como o preço é maior, os produtores estão dispostos a produzir uma grande quantidade, mas por esse preço os consumidores não querem adquirir essa quantidade toda. Então, teríamos aqui o caso oposto, que seria um excesso de oferta. Nós não queremos entrar aqui em muito detalhe, mais uma vez, porque não é este o nosso objetivo aqui, até para as nossas ações, mas é sempre importante termos aqui alguns destes conceitos presentes e acabam por ser interessantes, na minha opinião. Temos aqui alguns exemplos práticos, como é que funcionam precisamente esta dinâmica entre a procura e a oferta. Okay? Se vocês repararem, por exemplo, as frutas da época, não é? Por exemplo, os morangos, neste caso, que acabam por se dar melhor na época de verão, na primavera-verão, faz com que o preço deles geralmente seja mais acessível nessa época, porque eles acabam por ser mais abundantes, não é? Acaba por ser, neste caso, então, um exemplo em que a oferta acaba por influenciar bastante aqui o preço,
não é? Se houver mais oferta disponível, então os produtores, para conseguirem escoar os produtos, vender os produtos, se calhar vão ter de vender a um preço menor, não é? Por outro lado, por exemplo, os bilhetes de concertos, não é? Se vocês gostam de música, provavelmente têm reparado que nos últimos anos, para se conseguir comprar bilhetes para ir a concertos de cantores reconhecidos, não é? Internacionalmente, por vezes acaba por ser bastante difícil de comprar os bilhetes e quando conseguimos comprar, os preços são bastante elevados. Nestes casos, até explicamos sobretudo este aumento de preços pelo excesso de procura, não é? Neste caso existe uma procura muito grande face à oferta disponível e a oferta acaba por ser limitada, por exemplo, aos lugares do recinto, não é? E então, como existe uma procura muito elevada, vai fazer com que haja aqui uma tendência para os preços aumentarem. Apenas aqueles consumidores que estão dispostos a pagar mais é que vão adquirir o bem, não é? Também aqui, ao nível da gasolina, pronto, acaba por haver, por vezes, períodos em que a oferta acaba por explicar aumentos do preço, não é? E a procura também pode, por vezes, levar a flutuações no preço. Aqui, então, e no mercado das ações? Como é que nós podemos aplicar estes conceitos de economia às ações em particular? Neste caso, o bem que nós estamos a transacionar é uma ação. O que é uma ação? Antes de mais, uma ação significa ou representa parte de propriedade de uma empresa. O que isto quer dizer é que, basicamente, nós, quando adquirimos uma ação, nós estamos a adquirir uma percentagem de uma empresa. Estamos a ficar donos de uma fatia da empresa. Okay? E aqui, o preço, mais uma vez, o que é que acontece? Vai resultar da interação entre a procura e a oferta. O que sucede aqui é que nós, por exemplo, enquanto investidores, podemos querer comprar então uma determinada ação. E quer dizer que nós então fazemos parte da procura. Queremos, geralmente, comprar uma ação o mais barato possível, não é? Contudo, nós vamos ter de comprar essa ação a outros investidores que a estão a vender. E, nesse caso, eles querem vender ao valor mais elevado possível. E eles fazem parte da oferta dessa ação. Assim como no mercado, nos exemplos que nós vimos anteriormente, também as transações das ações vão ocorrer numa espécie de leilão. Então, em que nós, a procura, vamos tentar oferecer o preço mais baixo que estamos dispostos a pagar. A oferta, quem está a vender vai tentar oferecer o preço mais alto que consegue, que está disposto a vender a ação. Se os dois preços forem compatíveis, então a transação vai ocorrer e forma-se assim o novo preço da ação. O preço que nós vemos, por exemplo, nos gráficos que depois iremos analisar em aulas futuras. Aqui entrando num conceito um bocadinho mais técnico, que vocês não têm de saber para transacionar, para investir em ações, mas que acaba por ser interessante, para perceberem os mecanismos que estão por detrás do preço das ações. As ações, de facto, funcionam mesmo como um leilão, como eu estava a dizer agora. E esse registro dos preços que os investidores estão dispostos a vender ou a comprar ações é feito naquilo que se chama de order book, ou do português, livro de ordens. É como se fosse uma lista em tempo real de todas as ordens de compra e de venda pendentes para um determinado ativo, neste caso, umas ações. Okay? O que acontece na prática, quando vocês vão à vossa plataforma, no telemóvel ou no computador, e dizem, eu quero comprar esta ação a este preço, ou eu quero vender esta ação a este preço. O que acontece é que isso entra nesta lista, que está por detrás, não é? E que reúne todas as ordens de compra e de venda, não é? Todos os pedidos, por assim dizer, dos compradores e dos vendedores dessa ação. E o que vai acontecer é que vamos ter então duas partes. Vamos ter aqui as ordens de compra, aquilo que em inglês chamamos de bids, que é o preço a que os compradores estão dispostos a comprar, okay? Uma ação. E coloca-se aqui até geralmente por ordem crescente. Porquê?
Aqui coloca-se em primeiro lugar os valores, as ordens de compra que têm o preço maior. Porquê? São aquelas que irão ser transacionadas primeiro. Porque do outro lado, não se esqueçam, temos os vendedores. Aqui as ordens de venda é aquilo que chamamos de asks e basicamente representam os preços e as quantidades que os vendedores estão dispostos a vender, a receber pelas suas ações. E aqui colocamos geralmente então por ordem decrescente, colocando os valores menores em primeiro lugar. Porquê é que nós colocamos assim? Porque basicamente quando então estes são os valores que estão em cima, são os valores que têm maior probabilidade de serem primeiro realizados. Neste exemplo, o que é que acontecia? Tínhamos aqui então o comprador disposto a adquirir 150 ações a um preço unitário de 10 euros e tínhamos um vendedor aqui que estava disposto a vender 120 ações a um preço unitário de 10 euros e 5 cêntimos. Como os preços aqui, os melhores preços, tanto do lado da procura como da oferta, ainda não são compatíveis, então a troca ainda não se ia efetivar neste caso. Se existisse aqui um vendedor, por exemplo, que estivesse disposto a vender ao preço de 10 euros, então essa ordem de venda iria ser liquidada com esta ordem de compra. Iria-se encontrar aqui o comprador e o vendedor. Obviamente isto é tudo informatizado hoje em dia, mas é como se nós nos encontrássemos com o vendedor ou com o comprador e trocávamos então as ações pelo preço que estava acordado e adquiríamos assim ou vendíamos assim as nossas ações. Okay? Temos aqui um exercício que vou deixar também para vocês, em que aqui temos também mais um order book, outro exemplo, e pergunto basicamente qual é que é o melhor preço da oferta, o melhor preço de compra e a que preço é que iria acontecer então uma troca imediata se um comprador quiser comprar ou se um vendedor quisesse vender. Imaginem, por exemplo, que isto era uma ação que vocês queriam comprar ou vender, qual é que teria de ser o preço que vocês iriam oferecer para conseguir comprar ou vender imediatamente. Se quiserem, até podem parar o vídeo agora para pensarem, escreverem aí nos comentários as vossas respostas. Aqui no slide seguinte, temos precisamente uma sugestão aqui da resolução para este exercício. Okay? Isto depois acaba por ser um bocadinho a resposta típica, mas resulta aqui da análise então deste order book que nós vemos em cima. Também. E então, no final de contas, para que é que isto serve? Não é? Isto que estamos aqui a aprender relacionado com a economia. Porque assim como os morangos que nós vimos há pouco, ou então até o preço dos bilhetes dos concertos, também o preço das ações vai ser influenciado pela procura e pela oferta. Okay? Aqui, por exemplo, como é que o preço de uma ação sobe? Não é? Pensem, por exemplo, nos morangos, mais uma vez, ou então nos concertos, não é? Sobretudo nos concertos. Aqui, a procura, quando é muito forte, não é? Quer dizer que existe um número limitado de bilhetes de concerto. Se a procura for muito forte, então aqueles que estão dispostos a pagar mais, são esses que vão conseguir comprar, não é? E isso faz com que o preço tenha tendência a subir. O mesmo acontece aqui nas ações. Se tivermos uma ação que tem uma procura elevada, não é? Isto pode surgir por vários motivos. Lembrem-se que uma ação representa uma parte de propriedade de uma empresa. Se o negócio de uma empresa estiver a correr bem, nós temos interesse em ser donos dessa empresa, não é? Ou de uma parte dessa empresa. Então aqui, sempre que verificamos notícias positivas, por exemplo, uma empresa que tem bons resultados, ou então lançou novos produtos que são bastante interessantes e estão a ser bem recebidos pelo mercado, então faz com que isto atraia mais investidores, mais compradores e isto pode levar e geralmente leva a um aumento dos preços. Também a nível do mercado, não é? Como é que nós perspectivamos
a evolução do mercado, do futuro, por exemplo, aquela indústria em que a empresa está inserida, se achamos que é uma indústria que tem pernas para andar, imaginem, sei lá, a indústria da energia renovável. Se nós acreditamos que vai ser uma indústria que vai ter um grande investimento futuro, também podemos acreditar que essa empresa vai acabar por ter sucesso, não é? E também, do outro lado, se houver uma oferta limitada, não é? Também isso geralmente faz com que o preço das ações acabe por subir. Lembrem-se que nós, para comprar uma ação, temos de comprar a outro investidor que está a vender a ação. Se não houver muitos investidores interessados em vender a ação, também para adquirirmos vamos ter de estar dispostos a pagar um preço maior. Do outro lado, também as ações, obviamente, o preço de uma ação pode descer. E aqui os fatores acabam por ser o contrário do que acabamos de ver. A procura, por exemplo, pode ser baixa, sobretudo se a empresa estiver aqui com notícias negativas, coisas como resultados negativos ou então até escândalos que podem envolver os donos, os gestores da empresa. Isso geralmente afasta um bocadinho os investidores, cria aqui alguma incerteza. Isso aí também acaba por estar associado a um pessimismo económico geral, não é? Geralmente as crises, não é? E guerras, por exemplo, como temos tido atualmente, também acabam por se transferir no preço das ações, até como um todo, porque isto cria sempre alguma incerteza no futuro e as pessoas até, por exemplo, em vez de investirem dinheiro em ações, se calhar até guardam mais o dinheiro em coisas com menor risco e que estejam mais acessíveis. Também aqui, se a oferta for elevada, como acontecia, por exemplo, nos morangos, que vimos há pouco, nas alturas, usando o exemplo dos morangos, nas alturas então, em que existe maior abundância, os vendedores, para conseguirem escoar, então, precisavam de vender a um preço geralmente menor, não é? Aqui também acontece o mesmo nas ações, sobretudo, imaginem, em situações de pânico até, em que as pessoas querem ver-se livres das ações o mais rapidamente possível. Para isso acontecer, provavelmente têm de vender a um preço menor do que o que iriam vender em condições normais. Então, aqui em resumo, aprendemos hoje que na base da economia, não é, está o estudo da procura e da oferta, que são as duas forças principais das quais resulta a formação do preço dos bens e serviços que compramos no dia a dia. E aqui as ações acabam por também estar incluídas, não é? Numa situação de equilíbrio, em que a procura e a oferta acabam por chegar a um consenso, então o preço não se espera que varie muito. Contudo, se a procura for alta e a oferta for reduzida, existe uma tendência ao preço subir. O contrário acontece se a procura for baixa e a oferta for alta, então é esperado que o preço diminua. Porque aqui nesta situação, então, existem poucas pessoas a querer comprar e muitos a quererem vender. E isto aqui acontece em todos os mercados, ok? Desde os morangos aos concertos, tudo o que compramos no supermercado, serviços que adquirimos e aqui as ações, obviamente, também estão incluídas. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo e que tenham aprendido aqui alguma coisa, algumas bases de economia. No próximo vídeo vamos continuar aqui com uma parte também um bocadinho mais técnica, mas que também não é muito abordada em outros vídeos que vejo online. Contudo, é sempre importante nós dominarmos os nossos números antes de começarmos a investir. Então vamos aqui explorar alguns dos conceitos principais relacionados com as finanças numa perspectiva mais matemática. Contudo, não te assustes se não estás muito confortável com matemática, porque nós vamos fazer isto passo a passo, com alguns exemplos práticos e acredito que no final vais te sentir muito mais confortável a fazer os teus investimentos. Vemo-nos lá!